Aeroporto de Richmond, Virgínia. Um Boeing 737 prepara-se para aterrissar. De repente, ele se inclina sem controle. 51 pessoas podem estar prestes a morrer. Nós ficamos segurando firme no manche, mas ficamos muito tensos. É o terceiro acidente bizarro envolvendo um 737 e que se tornaria o maior caso de investigação da história da aviação. Porque o Boeing 737, o avião mais usado do mundo, estava caindo do céu. Durante 6 longos anos, os investigadores continuam perplexos. Milhares de vidas poderiam estar em risco. Você sente mais falta quando alguma coisa é arrancada de você. O mistério do 737 poderá ser resolvido antes que mais pessoas morram? Catástrofes aéreas. O mistério do 737. Trenton, 9 de junho de 1996, 7 da noite. Reconstituição. Brian Bishop é piloto da Eastwind Airlines há 4 anos. Aquela era a noite perfeita para voar e a última em que eu esperaria ter algum atraso ou problema. A tripulação foi escalada para voar até Richmond, na Virgínia. A aeronave é um Boeing 737, o avião mais popular do mundo. É ali, senhor. Voo 157 da Eastwind, decolagem liberada. Obrigado, torre. Voo 517, saindo. Na cabine com o comandante está o copiloto Spencer Griffin. Quando a noite cai, o avião ganha os céus, assim como milhares de 737s fazem diariamente. Depois de 87 minutos de voo, a aeronave aproxima-se do destino final, Richmond. Quer uma bebida, senhor? Tudo parece estar normal. Os ventos estavam calmos. O céu estava limpo, com muita visibilidade. Quando o avião se aproxima de Richmond, a tripulação prepara os passageiros para a aterrissagem. Mas o avião enfrenta uma turbulência. O comandante Bishop pisa no controle do leme para alinhar a aeronave para o pouso. Ele espera que o avião vire levemente para a direita. Mas não é o que acontece. O avião se inclinou forte para a direita, em cerca de 90 graus. Eu até fui jogado contra a janela. O avião vira muito além do que Bishop comandou. Está quase ficando de barriga para cima. O comandante tenta corrigi-lo, mas os controles não respondem. O pedal até se movia, mas estava muito duro e só descia uns 2 centímetros. Eu senti que o pedal travou e praticamente não tinha força para empurrá-lo mais. O avião está sem controle e girando catastroficamente em direção ao solo. Fiquei muito nervoso e fiquei segurando firme. Eu segurei firme e fiz o que precisava ser feito. Ele luta com os comandos, mas nada do que faz impede que o avião continue girando para a direita. Brian sabe que está a poucos instantes de um impacto.
O que ele não sabe é que este problema já ocorreu antes em outro 737. 3 de março de 1991, voo 585. Cinco anos antes, o voo 585 da United Airlines está prestes a decolar para uma rápida viagem de Denver a Colorado Springs. A aeronave é um Boeing 737. Os aviões modernos são comandados por uma dupla. Pelo piloto que comanda e pelo piloto que monitora ou que não voa. E as tarefas são trocadas pelo comandante e pelo copiloto, geralmente a cada trecho viajado. O avião será comandado pela copiloto Tricia Iverson. Ela é uma das primeiras mulheres a voar pela United Airlines. Era a primeira viagem do dia. O comandante estava de bom humor e ansioso para chegar em casa. Ele tinha planos para aquela noite e ia tirar férias de 2 semanas. Durante a rota, a aeronave passará por cima das montanhas rochosas. 585, liberado para decolagem. Como aquele voo era muito curto, o gravador da cabine de comando, que grava no mínimo meia hora, gravou toda a conversa antes da decolagem. E o tempo todo, a tripulação foi sempre muito profissional. Sabemos que o comandante realizou um teste dos controles de voo, especificamente dos pedais do leme. Ele é obrigado a testar se os pedais estão funcionando bem, e ele testou. Está no gravador da cabine. Terrenos montanhosos costumam criar turbulência no ar. Os 25 passageiros a bordo já esperam alguma trepidação na viagem. Senhoras e senhores, se voam sempre por essa rota, sabem que podemos pegar um pouco de turbulência, mesmo com tempo bom como hoje. Na cabine de comando, o clima é descontraído. Nada é estranho para o comandante. Ele falou sobre o clima, conversaram sobre turbulência e falaram sobre como iam se preparar para o pouso. Senhoras e senhores, estamos em altitude de cruzeiro a 11.000 metros. E agora temos uma vista fantástica das montanhas rochosas nas janelas à direita da aeronave. Depois de apenas 20 minutos, o Boeing 737 inicia a aproximação final. Ainda não há nada indicando que algo pode dar errado. Para sua segurança, mantenham os cintos afivelados enquanto estiverem em seus assentos. A tripulação sabe que a aterrissagem será acidentada. É sempre assim nas montanhas. Isso é desconfortável para os passageiros. O comandante comentou que sempre tinha turbulência toda vez que ele pousava em Colorado Springs. O copiloto sugeriu que o avião fosse acelerado para ficar mais estável na turbulência. Concordo. Mais 20 por hora. O pouso vai ser difícil, mas deve ser manejável. Pista 30 livre para pouso. Quando se aproximaram da pista, viram que estava ventando. A velocidade do avião aumentava e diminuía. A altitude também variava por causa dos ventos, e eles tentaram ajustar. O avião é sacudido pelas correntes de ar. Os pilotos ajustam os controles. Começando a descer e se aproximando da pista 30. United 585. O comandante estava pensando se ia ou não pousar em segurança. Ele achava que estavam muito perto das montanhas e que estava ventando muito. Estavam a menos de 3 quilômetros do início da pista. Acho que vamos ter problemas para pousar. O avião balança tanto que existe o risco de os pilotos perderem a aproximação da pista. O procedimento normal seria dar a volta e alinhar o avião novamente. Não estava dando certo e eles resolveram abortar a aproximação. Queriam dar a volta para alinhar de novo. Estamos a 300 metros. Mas eles não têm esta oportunidade. Sem aviso, a aeronave começa a girar. O avião inclina-se violentamente para a direita. Está muito baixo.
Os pilotos tentam corrigir a aeronave, mas assim como no voo 517, os controles não respondem. Recolheram os flaps para 15. Flaps em 15. 15! Começaram a aumentar a potência e recolher os flaps. Mas nenhum comando faz alguma diferença. Conforme continua a se inclinar, o avião vai em direção ao solo. Eles não tiveram muito tempo, só 6 segundos. Antes de o avião bater no chão. The 737 was only a few miles south of the Colorado Springs airport, coming in for a landing when it plunged from the sky, smashing into a small park surrounded on 3 sides by houses and apartments. Março de 1991. O voo 585 da United Airlines de Denver a Colorado Springs caiu a poucos quilômetros de seu destino. Todas as pessoas a bordo morreram instantaneamente. Gail Dunham ouve notícias sobre um acidente, mas não suspeita que seu marido, Hal Green, seja o piloto. Eu fiquei em choque. Eu sabia que tinha sido um acidente fatal, mas não fazia ideia de que Hal estivesse nele. Essa ideia nunca passou pela minha cabeça. Suas asas de piloto ficaram amassadas devido ao impacto da queda. Eu fiquei em choque. Eu achei que quedas de avião fossem muito raras, que fossem um ato de Deus. Investigadores são chamados ao local do acidente com urgência. Greg Phillips é o responsável. Existe uma grande responsabilidade para acertar em uma investigação de acidente aéreo. É uma questão de vida ou morte ou potencial para vida e morte. A esta altura, ele sabe apenas que o avião era um Boeing 737, a aeronave mais usada no mundo. Se um avião tão popular tem uma falha, é ainda mais crucial que a investigação acerte de primeira. Um dos maiores medos que temos como investigadores de acidentes aéreos é que a investigação pela qual somos responsáveis encontre um erro, que os fabricantes consertem, que a agência de aviação mande consertar. Mas que esse não tenha sido o problema. Não há melhora nenhuma na segurança se mandarmos consertar uma coisa que não estava quebrada. A pior coisa é a peça defeituosa continuar com defeito e não descobrirmos o que causou o acidente e o que precisa ser reparado. E a maioria dos acidentes é muito complexa. Normalmente eles são uma série de eventos que acontecem em um certo momento e fazem as coisas darem errado. Quando a equipe examina os dados, um tema parece se destacar: a turbulência do vento. Quando há muito vento, como aconteceu naquele dia em Colorado Springs, quando o United 585 se aproximou da pista, há muita turbulência. A região ao redor de Colorado Springs é famosa por um tipo específico de turbulência causada pelas ondas de montanha. Direção do vento. Correntes de ar rápidas que passam acima das montanhas geram uma série de redemoinhos verticais e vórtices. Eles podem ser fortes o bastante para virar um avião pequeno, mas seriam suficientes para virar um 737? Quando se aproximaram da pista, eles pegaram uma rajada de vento. Somente isso não explicaria o desastre. Os pilotos são treinados para lidar com este tipo de turbulência. Tem que haver algo mais. Os pilotos cometem erros. É humano cometer erros. Enquanto as pessoas estiverem envolvidas em coisas como pilotar, fazer manutenção ou dirigir carros, ainda não existe nenhum humano perfeito.
Mas depois de uma investigação com quase 2 anos de duração, a equipe de Philip conclui que nem a turbulência do vento e nem um erro humano explicam o acidente. A queda do voo 585 continua um mistério. There is no obvious fault that caused the airplane to behave in the manner it did. We really have a mysterious anomaly. O voo 585 foi uma vergonha para o Conselho de Segurança dos Transportes. Eles divulgaram um relatório e a capa desse relatório dizia que o avião tinha caído por motivos indeterminados. É uma grande vergonha. Durante os anos seguintes, o Boeing 737 continuou sendo a aeronave mais popular do mundo. O mistério do voo 585 foi silenciosamente arquivado. Mas os parentes das vítimas ainda tentam entender o que aconteceu. Os momentos em que mais sinto falta do Hall são as festas de formatura, são os casamentos. Ele não pôde ver o nascimento do neto, da neta. Isso realmente mudou meu ponto de vista e eu fiquei muito mais consciente sobre acidentes de avião e as suas causas. A maior preocupação é que sem uma causa definitiva, ninguém pode ter certeza de que não há algo muito errado com o avião de passageiros mais popular do mundo. Pode haver outra catástrofe esperando para acontecer. 9 de junho de 1996, voo 517. 1996. 5 anos depois, outro 737, o voo 517 da Eastwind Airlines, gira sem controle sobre Richmond, na Virgínia. Assim como o voo 585, o avião inclina-se acentuadamente para a direita. O comandante Brian Bishop está lutando com os controles. O avião ficou praticamente na vertical, virado, desse jeito. E eu não conseguia trazer o avião de volta para a horizontal. Bishop e o copiloto Spencer Griffin conseguem estabilizar a aeronave, mas ainda não conseguem pilotá-la. Eu consegui desvirar o avião, mas não estava conseguindo controlá-lo. No momento em que se percebe um problema, a única vontade que se tem a essa altura é encontrar uma saída. O voo 517 apresenta exatamente o mesmo defeito do voo 585 e corre um grande risco de ter o mesmo destino. Eu liguei para a comissária de bordo e disse que tínhamos uma emergência e pedi que sentassem e apertassem os cintos. E então, tão inesperadamente quanto travaram, os controles do leme destravam. Eles voltaram ao normal sozinhos. Não foi nada que a gente fez. E enquanto Bishop tenta compreender a situação, o controle trava novamente. O avião fez aquilo de novo, do nada. Naquela hora a gente estava lutando para continuar voando. Coloquei mais potência no motor, mas não consegui virar o avião. A gente não tinha certeza se ia conseguir chegar ao aeroporto. Bishop conversa com seu copiloto, Spencer Griffin. Ele olhou para mim e perguntou: "Você consegue controlar o avião?" Eu disse: "Spencer, acho que não." Eu falei: "Precisamos ir para longe das casas e dos prédios." Enquanto o avião inclina-se sobre Richmond, os pilotos veem a cidade abaixo.
Era noite e dava para ver as luzes. E ele, muito calmo, para minha surpresa, falou: "Ei, olha, aquele lugar está bom." Eles estão a momentos de um desastre. Será que o mistério de Colorado Springs acontecerá novamente? Nenhum dos pilotos sabia que outro acidente, quase 2 anos antes, havia sido causado pelo mesmo problema. Os investigadores imaginavam que a falha já havia sido consertada. 8 de setembro de 1994, voo 427. – 8 de setembro de 1994, Lee Weaver está em um voo de Chicago a Pittsburgh, voltando para casa e para sua esposa e filha. Meu pai voava muito, ele viajou o mundo todo. Seria mais fácil dizer os lugares para onde ele não foi. Na cabine de comando, Peter Germano e Chuck Emmett. Há 127 passageiros a bordo. O voo US Air 427 também é feito em um 737. A aproximação de Pittsburgh foi normal. Tudo foi rotineiro. O avião estava em piloto automático. Não me deram informação de conexão nem nada. Sabe para qual portão a gente vai? Ainda não. Voo 427, reduza a velocidade a 390 por hora. Mantenha FL 100. Sempre pedem para reduzir muito aqui. Conforme o avião se aproxima de Pittsburgh, a torre de controle aéreo pede para que ele se junte a uma fila que aguarda para pousar. US Air 427, curva à esquerda, proa 100, tráfego à direita, 10 km ao norte, uma corrente de jato subiu para 1.500 metros. Virando proa 100, US Air 427. Os pilotos reduzem a velocidade a 350 km por hora, o mais lento que o 737 é capaz de voar sem entrar em stall. Eles configuraram o avião, ajustaram os slats e os flaps para poderem voar em segurança à velocidade de 350 por hora. Deveria ser mais uma aterrissagem de rotina. Eles ouviram os controladores de tráfego falando com outros aviões. Tudo estava normal. Ouvi meu irmão dizer que ele conseguia imaginar meu pai fechando a mesinha do assento, guardando sua pasta, mastigando o último pedaço de gelo do copo. Quando o voo 427 junta-se à fila, entra em uma esteira de turbulência causada pelo avião à frente. 2 grandes solavancos ocorrem em sequência. O avião começou a se inclinar. O copiloto Emmett tentou impedir. Mas os controles não respondem. E o avião continuou a virar para a esquerda. Alguma coisa estava errada. O que era? O comandante falou: segura. Oh, segura! Segura. Segura. Segura! De repente, o sistema que vibra o manche desligou. O voo 427 começa a cair. Eu não sei o que está acontecendo. Lee Weaver está no assento 32A. Eu imagino que ele estivesse pensando na esposa, nos filhos, nos netos. Quem quer que estivesse ao lado dele, ele deve ter tentado ajudar.
O voo 427 choca-se contra o solo a 480 km por hora, bem longe da pista de pouso. There are an estimated 135 casualties. That there are no survivors. No survivors, that's right. How bad is it up there? What have they said? I don't know. That's bad. I don't know if it can be any worse than that. O investigador de acidentes aéreos Malcolm Brenner é convocado. Ele logo começa a enxergar semelhanças com acidentes anteriores. As pessoas começaram a lembrar de Colorado Springs e, numa análise fria, esse foi outro 737 que começou a se inclinar e acabou não se recuperando. Brenner recebe a ajuda de outros 2 investigadores. Greg Phillips, responsável pela apuração do acidente de Colorado Springs, e John Cox, um membro-chave da equipe de Greg. Quando cheguei ao local, estava escuro. Eu via um brilho laranja à distância. E quando olhei ao redor, percebi que tinha sobrado pouca coisa do avião. Eu vi restos dos corpos dos passageiros nas árvores. Comecei a andar num terreno mole e percebi que estava cheio de combustível. Era uma combinação de coisas muito ruins. Ninguém podia sobreviver àquilo. O avião bateu com muita força. A prioridade são os gravadores de dados do voo. A primeira tarefa da equipe é traçar um paralelo entre este acidente e o desastre de Colorado Springs. Os eventos nos aviões e as próprias aeronaves eram muito similares. Parecia existir uma ligação entre os 2 casos. Os investigadores precisam saber se a ligação aparente é real. E resolvem criar animações dos últimos momentos das 2 aeronaves. Em seguida, as executam lado a lado. O resultado é surpreendente. Os últimos momentos não são apenas similares, são idênticos. Realmente pensamos que tínhamos encontrado algo que teria afetado o US-427 e o United 585. Repentinamente, a investigação ganha mais urgência. Há mais de 1.000 737s voando regularmente. Esta falha poderia afetar todos eles? Foi uma catástrofe no pior sentido da palavra. Achamos quase impossível acreditar que aquilo era verdade. A equipe analisa as animações mais detalhadamente. Eles são capazes de indicar o exato momento em que as coisas dão errado nos 2 voos. Primeiro, os aviões entram em uma turbulência. Em seguida, giram sem controle. Algo misterioso que os pilotos não foram capazes de detectar e combater deu errado. Eu sabia que íamos precisar de todo mundo que pudesse ajudar, de investigadores treinados, e teria que ser imediatamente. Há uma fonte de evidências nova e importante para avaliar na queda do voo 427. Desde o acidente de Colorado Springs, 3 anos antes, os gravadores de dados haviam ficado mais sofisticados. A caixa preta do voo 427 mostra exatamente como cada controle do avião se comportou durante o momento fatal. Um registro em especial chama a atenção para o leme do voo 427, que estava emperrado à direita no ponto mais extremo possível. Isso faria a aeronave virar e girar loucamente. Para corrigir o problema, o piloto teria que pisar no pedal na direção oposta. Mas isso parece não ter acontecido. Por quê? O gravador da cabine de comando do voo 427 traz uma pista vital. O copiloto que estava no comando não disse muita coisa, mas deu 2 pequenos grunhidos.
Comandos são incomuns num gravador de voz. Os controles são projetados para que ninguém precise brigar com eles. Os grunhidos acabaram sendo a maior evidência que encontramos. Brenner sincroniza os dados para descobrir como a aeronave estava agindo no momento dos grunhidos. Eles aparecem no exato momento em que o leme vira. Brenner teve uma ideia. Ele supôs que o copiloto estava usando toda a sua força para controlar o leme, mas o leme não estava respondendo. Ele empurrou o pedal do leme com força, pisou no pedal do leme e ele não desceu. Ele colocou toda a força que conseguiu e ainda assim o pedal não desceu. Os grunhidos do copiloto sugerem que, apesar da falta de evidência física, pode ter ocorrido uma falha mecânica. A equipe examina o mecanismo que move o leme de ponta a ponta. Ele é baseado em um motor hidráulico conhecido como servoválvula. O fluido hidráulico entra e essa válvula vai para frente e para trás, com base nos comandos dos pedais do leme. Se a servoválvula falhar, o leme pode ficar emperrado. Os investigadores testam um sistema idêntico em todas as condições imagináveis. Mas ele não emperra, nem funciona mal. Foi frustrante porque nenhuma causa era descoberta. Tudo parecia ser padrão. O sistema do leme parecia estar funcionando normalmente. Eles têm uma teoria para o acidente, mas nenhuma prova sólida. Com a suspeita de que o leme pode ter emperrado, solicita-se que a Boeing atualize o sistema de servoválvula de todos os 737s. A agência de aviação decidiu que não seria necessário tirar os aviões do ar, mas que eles precisariam de alguns ajustes. Se a servoválvula for mesmo o problema, as inclinações inesperadas não devem mais ocorrer. Mas não é o que acontece. 9 de junho de 1996, voo 517. 2 anos depois, nos céus de Richmond, na Virgínia, o voo 517 da East Wind Airlines parece ter se deparado com o mesmo problema. Apesar do ajuste na servoválvula, o leme trava e o comandante Brian Bishop não consegue soltá-lo, não importa o que faça. Outro 737 está virando sem controle. É uma emergência. Bishop teme por sua vida e pelas vidas de seus 48 passageiros. Nesse momento você entra em modo de sobrevivência. Não, você não vai fazer isso comigo. Você está muito ocupado para ter medo nessa hora. Eu vou pousar esse avião. Então os controles repentinamente destravam mais uma vez. A aeronave fica nivelada. É a segunda vez que os controles do leme travam e destravam em poucos segundos. Bom, mas eu não fiquei aliviado, não. Não tive tempo para analisar a situação e tentar achar uma saída. O copiloto perguntou se eu conseguia controlar o avião. Eu disse que não sabia, que não tinha certeza.
minutos depois, o voo 517 aterrissa em segurança em Richmond, na Virgínia. Aquela foi a pior e a parte mais longa de todo o incidente. O voo escapou por muito pouco. Imediatamente soa um alarme na indústria da aviação. Depois dos acidentes fatais de 1991 e 1994, os investigadores acreditavam ter identificado e resolvido o problema do 737. Mas eles estavam errados. O 737 volta a ser considerado perigoso. Richmond, Virgínia. O voo 517 que partiu de Trenton escapou por pouco de um acidente. 2 vezes, enquanto o avião descia, os controles do leme travaram e a aeronave inclinou-se para a direita. A investigação do motivo da pane começa imediatamente. Na manhã seguinte, eu recebi uma ligação do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes que me chocou. Eu não estava pronto para aquilo. Mas eu entendi, conversando com o conselho, que eles estavam relacionando essa pane aos acidentes da United e da US Air. Aí eu vi que era muito importante. Para os investigadores, parece se tratar de uma boa oportunidade para descobrir o que há de errado. Assim que o voo 517 terminou e o avião pousou em Richmond, tínhamos a tripulação, tínhamos a unidade de controle do leme para testar e as informações do gravador de dados. Era o evento que nós procurávamos há vários anos. O pouso de emergência do voo 517 levanta uma questão. Por que a aeronave se salvou enquanto as outras não conseguiram? Havia uma diferença crucial: velocidade. Tanto no voo de Colorado Springs quanto no de Pittsburgh, a torre solicitou que os pilotos reduzissem a velocidade para pousar. Sempre pedem para reduzir muito aqui. Foi então que as aeronaves começaram a virar sem controle. No caso do leme, ele controla a guinada à direita e à esquerda. Esse movimento afeta a asa e gera a inclinação como efeito secundário. No caso do US Air 427, o leme travou no limite e o avião se inclinou. Mas seria normal que o controle de rolamento, os ailerons e os spoilers fossem capazes de corrigir o erro para poder nivelar a asa. E era nisso que os pilotos, todos os pilotos de 737 acreditavam naquela época, incluindo eu mesmo. Mas à velocidade de 350 km por hora, os flaps da asa não têm efeito. O US Air 427 estava voando, como descobriram depois, na configuração mais vulnerável possível de velocidade e posição do flap. 350 por hora e flap 1. A 350 por hora, o leme no limite deixaria o avião sem controle. A investigação revela que a aeronave de Bishop estava viajando a uma velocidade maior quando se aproximou de Richmond, 460 km por hora. A esta velocidade, existe arrasto suficiente para que os ailerons e spoilers reconheçam e controlem um problema como um leme travado. Por isso, Bishop foi capaz de nivelar o avião. A velocidade foi o que salvou o voo 517. Eu adoraria dizer que eu fui um grande piloto, que fui um dos melhores pilotos do mundo e que salvei um avião. Mas a verdade é que eu contei com a sorte. E teria sido assim com a maioria dos pilotos. Mas ainda não há explicação de por que o leme travou. Durante vários anos, os investigadores não tiveram sucesso. Nada do que fizessem parecia reproduzir a falha mecânica. O mistério da servoválvula do 737 transformou-se em uma das investigações mais longas da história dos acidentes aéreos dos Estados Unidos. Até que, após milhares de testes, eles tentam algo novo:
e simulam o que aconteceria com a servoválvula se ela passasse por extremos de calor e frio. Nós super-resfriamos a unidade de controle do leme e depois nós inserimos um fluido bem quente nela. Fizemos isso com base no fato de que quando o avião voa, a unidade é resfriada. E se houver um superaquecimento em um sistema hidráulico, algum fluido quente pode vazar. Eles simulam um leme movendo-se de lado a lado. E estavam ouvindo um clique e um ruído. Clique e ruído. Era o barulho da válvula na simulação, indo para a esquerda e para a direita. Clique, ruído. Clique. Finalmente, algo acontece. E aí ela congelou e travou. Era o que eles não foram capazes de encontrar por 3 anos. Os testes revelam que, em condições bastante incomuns, quando um fluido hidráulico quente entra em contato com o metal frio da servoválvula, esta servoválvula que controla o leme trava. Depois, quando as condições mudam, ela destrava. Foi meio sem explicação, porque quando o leme travou, não houve necessariamente um barulho ou qualquer outra coisa no metal que indicasse o que aconteceu. Da mesma forma, não havia evidência de uma contaminação grave no fluido hidráulico. Os investigadores encontram uma falha mecânica que não deixa rastros. Era a revelação que eles estavam procurando. A descoberta foi que ficamos sabendo que um travamento pode acontecer e não deixar marcas. Esse foi um caso não resolvido por anos e realmente foi o maior mistério da aviação. Desde 1996, na esteira desta investigação, a Boeing tem modificado e atualizado continuamente o mecanismo de controle da servoválvula do leme. Desde que Brian Bishop escapou de um acidente nos céus da Virgínia, outros 3.500 737s tomaram os ares. Nenhum deles sofreu um acidente devido a problemas no leme. Como resultado dos reparos que foram feitos, não tivemos mais relatos de qualquer anormalidade ou dificuldade com o leme. Parece que o problema foi resolvido. Versão brasileira, Vox Mundi.